Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan Matos, editor do Literatura BR. Já aproveito para curtir aqui esse vídeo, beleza? Se inscrever aqui no canal. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Rafael Peixoto, o autor que eu editei, mais um, viu? Que é, autor desse livro aqui, Entre Nós, um livro de contos. A gente vai falar um pouco sobre o livro de contos do Rafael, vamos falar também sobre ele enquanto autor e as suas experiências enquanto autor e também enquanto, não sei se eu posso chamar ele de criador de conteúdo ou influencer, né? Tem certas diferenças, a gente vai falar com ele sobre isso. Enfim, Rafael, tudo bom? Tudo bem, Nathan. Tudo bom, gente? Eu estou completamente nervoso, eu não gosto de aparecer em vídeo e estou aqui fazendo um esforço, porque a vida de escritor independente é um pouco isso também, assim, né? Se colocar à prova em determinados momentos e fazer isso aqui neste momento é isso. Pronto. O bom é que ele já colocou um dos temas que a gente vai tratar aqui nesse papo aqui. Não é uma entrevista, Rafael, então fica à vontade também para, enfim, comentar alguma coisa que você queira aí do mercado ou não. E uma das primeiras coisas que eu queria comentar é que, por exemplo, quando tu me procurou, eu me lembro de eu falei assim, tá, tu me achou por onde? Eu disse, não, eu já seguia você pela Moinhos, né, que você é editor lá e tudo mais, vi aqui você no Literatura BR, enfim, queria conversar contigo sobre. Esse foi o primeiro ponto, se eu estiver enganado você pode me corrigir, fica à vontade. Sim, e aí eu queria partir dessa nossa existência na rede social, porque eu acho que não tem como mais não existir, né, principalmente as próximas gerações, essas que já estão aí, e eu queria falar um pouco do teu perfil, por exemplo, Literatura no Grau, né? Porque, querendo ou não, é uma plataforma, aquela que a gente usa, que ajuda a gente a se posicionar, por exemplo, enquanto editor, enquanto criador de conteúdo, enquanto influenciador, enquanto autor, enfim, enquanto empresa. Leitor. Né? E aí a gente se encontrou por ali. Eu queria saber, por exemplo, Literatura no Grau, que tu compartilha um pouco das tuas experiências, né, principalmente não de escrita, né, ainda, mas de leitura, como que, de alguma maneira, isso pode ter contribuído ou não para tu ter colocado o teu livro para frente? Eu tô só jogando aqui, viu? Nem sei de nada, galera. Tá. Na verdade, sim. Eu já tinha te pesquisado nas redes sociais. Inclusive, o FBI entrou em contato comigo depois de pegar algumas informações. Porque eu fui pesquisar muito mesmo, assim. Acho que até uma dica para quem quer se autopublicar, você precisa conhecer com quem você está fazendo as coisas, você precisa ter contato com aquilo que a pessoa já publicou, editou, para saber se está na mesma perspectiva que você. Eu criei Literatura no Grau no período da pandemia, um pouco para dar conta do momento da pandemia. Eu sempre li muito e compartilhei muito minhas leituras com meus amigos e alguns deles falavam, por que tu não faz um perfil? Vai ser legal e tal. E eu comecei a perceber, porque assim, infelizmente, eu não estou num grupo de amigos que são leitores. Meus amigos, em maioria, não são. E aí eu comecei a perceber que eu estava falando um pouco para as paredes. Te entendo. Infelizmente. Eu te entendo. E aí eu disse, eu vou criar o perfil, porque o perfil minimamente vai agregar outros leitores e eu vou poder fazer trocas, né? Compartilhar experiências e tal, que é muito positivo. Tanto é que os clubes de leitura pipocaram, voltaram a pipocar por conta da pandemia, né, online, e depois agora também ainda continuam aí, justamente porque as trocas realmente são muito boas quando a gente encontra outras pessoas para falar sobre o que a gente lê, né, sobre o livro, enfim. Sim, eu inclusive já tive 2 clubes de leituras antes de abrir o perfil. Sim. Eu moro numa cidade pequena, né? A cidade pequena ela tem poucas oportunidades culturais. Sim, a minha, pelo menos. Compreendo. Então, você vai ou criando os espaços ou ocupando aqueles pequenos que existem. Sim. E aí, antes de fazer esse movimento na internet, que talvez só tenha sido possível por conta da pandemia, já que limitou o contato da gente com o mundo externo, eu fazia parte de clubes, eu organizava clubes literários para discutir literatura e tal. A minha formação também é nessa área, então eu acabo... Enfim, é um universo muito particular ali, né? Eu me formei na área, eu gosto daquilo que eu faço, e eu faço o perfil com muito gosto também, acho que isso é uma diferença muito grande. Eu percebo que sim. E você, assim, de uma bolha que eu acompanho, ainda tá lá tentando falar de livro, ainda faz um texto ali nos comentários, né? Porque tem gente que hoje em dia, eu particularmente, assim, eu tenho tentado falar mais em vídeo do que escrito mesmo, né? Mas, Nathan, isso é uma coisa muito louca, assim, né? Porque a gente pensa que os leitores são sujeitos especiais, que a gente lê desse lugar, mas os leitores são pessoas como quaisquer outras. E às vezes na dinâmica da rede social, por exemplo, você encontra muita dificuldade de falar de livros, de escrever textos, resenhas,
porque as pessoas estão interessadas na sua vida. Eu brinco muito porque um dos stories que mais rendeu na história do perfil, assim, o perfil tem 4 anos, foi um dia que eu postei um prato de farofa. Falo, brincando com farofa. E assim, às vezes eu posto livro e não rende tanto. E eu fico, como é que pode uma coisa dessa? E é muito louco essa dinâmica de rede social. Total, Um pouco por absoluto. conta da estrutura da rede social. A rede social constrói isso também. Para a gente não responsabilizar demais os indivíduos sem considerar o algoritmo, sem considerar a rede social, social. Mas a rede social é construída por nós. Então, às vezes eu me incomodo com isso, que as pessoas ficam culpando. Eu sei que esse não é o papo, gente, mas sempre os papos vão assim, né? Intermeando aí. A gente aqui, entre aspas, também contribui para o algoritmo. Porque, veja só, se antes eu gostava de ler os comentários ali, nessa rede social, né? Hoje em dia, os comentários que eu digo, o comentário da pessoa que produz o conteúdo, hoje em dia não tanto por conta que tomou um outro processo e é algo que a gente gosta de fazer. Mas na verdade a gente sabe que a gente é induzido, né? Sim, é porque a rede social educa a gente. Agora, a rede social entendeu que em algum momento, o Instagram entendeu em algum momento que ele queria que os vídeos tivessem vazão, sim. Então eles começaram a impulsionar os vídeos e cortar os outros conteúdos. Inevitavelmente, para você sobreviver neste meio, você precisa fazer adaptações. E aí, como é que o livro ele acaba sobrevivendo aí dentro desse algoritmo, assim? Porque, pelo que eu estou entendendo, a tua conta contribuiu de alguma maneira, né? Porque você aí começou a compartilhar e tudo mais. A escrita do livro, ela vem depois da existência, por exemplo, do Literatura no Grau? Ou já tinha essa escrita anteriormente, assim, pra tu... E aí já para ir puxando um pouco a construção do pensamento da tua obra, assim, né? Que é o primeiro livro, tá, gente? Para quem não sabe. Primeiro livro. Na verdade, assim, a escrita do livro está um pouco com o meu perfil como pessoa. Eu sempre fui um aluno nota 10, o aluno que senta na frente, o aluno que era elogiado pelos professores. E eu sempre fui muito incentivado na escrita pelos professores, por meus amigos. Eu sempre comentava em rede social e também ensaiava um pouco a escrita literária. Alguns anos atrás eu tinha um blog é uma coisa que não existe mais, talvez. É Substack agora, né? Um olhar sobre tudo e o nada. Sim. E eu ia escrevendo textos que eram um pouco para experimentar também essa escrita literária. Experimentar se eu queria escrever poesia, se eu queria escrever contos, se eu queria escrever romance. Enfim. E aí eu fui amadurecendo um pouco isso. E aí eu fui somando um pouco esse olhar do outro sobre mim, no sentido de que, olha, você escreve bem, e fui alimentando um pouco isso. Eu já era leitor de literatura desde muito cedo, assim, na adolescência. Desde muito cedo, não. Na adolescência. E aí eu também fui desenvolvendo este olhar para a literatura que resultou em algum momento na escrita de um livro. Eu amadureci um pouco a ideia de escrever o livro, né? Uhum. E aí eu sou muito procrastinador também. Eu me conheço, assim, né? E em um determinado momento eu decidi que eu queria escrever, ou pelo menos tentar rascunhar um livro. E aí eu escrevi um romance, que não foi esse que eu publiquei. Não gostei do resultado. Que bom, teve uma ótima autocrítica, né? Porque tem gente que escreve e já acha que é a melhor coisa do mundo. Ah, não. Longe disso, inclusive. Meu processo de autopublicação passa um pouco por isso, assim, pela insegurança com relação ao texto também. Sim, com certeza. Porque apesar das pessoas dizerem que eu escrevia bem, o que é escrever bem? Eu posso escrever bem uma receita de bolo. Mas eu escrevo bem literatura, tem uma diferença aí, né? Eu tive uma conversa recentemente com outro autor que eu falei assim, olha, o que você me enviou tá bem escrito, mas tem muito a melhorar. Porque escrever bem também pode ser apenas escrever gramaticalmente certo, você ter uma coerência boa, você ter uma ideia boa, mas que não está totalmente desenvolvida ou então que tem problemas, que tem furos, né? Então, assim, escrever... É isso que você falou. O que é escrever bem, né? Sim. Isso dá um vídeo, hein? E aí, nesse processo de escrita, eu, como autor iniciante, você vai buscando os caminhos que são mais... tradicionais, né? Tentativa de publicação por grandes editoras, prêmios literários, que são muito poucas as oportunidades, de fato, né? Sim, infelizmente. E aí, com esse primeiro romance, eu tentei um prêmio literário, não ganhei, e eu disse, eu vou comprar os livros que ganharam o prêmio literário, porque eu quero entender também qual é a diferença, né? Do que eu escrevi para o que ganhou. E aí, de fato, eu entendi que eu jamais ganharia com aquele livro. Porque o livro tinha questões
E porque tem um movimento também literário do que as pessoas têm premiado ultimamente, ou do Ah, que tá. costumam ganhar prêmios. Tô Enfim, entendendo. aí eu disse, bem, eu ainda não tenho, talvez, como escritor, fôlego para escrever uma narrativa longa. Sim, Mas os contos, eu olhei e pensei, bom, o conto eu posso escrever. Eu posso posso tentar, tá. tentar, pelo menos. Sim, E aí eu escrevi o segundo livro de contos, que foi esse que a gente publicou. Entre nós. sim, entre nós, velho. Que levou anos para ser publicado também. Não foi escrito e publicado logo em seguida. Foi escrito, guardado, reescrito, revisitado, sabe? Foi um processo de Sim, amadurecimento da própria escrita do texto, para entender que ele estava pronto em alguma medida para ser publicado e lido por outras pessoas. Que é um processo longo, é um processo difícil. Publicar é um processo difícil, porque é envolve muitas questões que não são apenas a publicação. difícil e lento, né? É, sim. Mas é difícil, Natan. Acho que tem muitas questões de dificuldade, da ordem da dificuldade aí, né? No meu caso, Sim, especificamente, tinha uma insegurança com relação ao próprio texto. Por não ter experimentado esses espaços ou por não ter, talvez, a validação desses espaços tradicionais. tô Porque entendendo. você recebe um não, por exemplo, de uma grande editora, a primeira coisa que você pensa é, meu Deus do céu, meu texto não presta para nada. Quando, na verdade, depois você vai amadurecendo a ideia, entendendo que o não da editora muitas vezes não tem relação com a qualidade do É, texto. isso, Tem a ver isso. com o mercado, tem a ver com você ser um autor iniciante desconhecido, o que é difícil de vender, de formar nome, de construir nome. Perfeito, Às perfeito. vezes tem a ver com uma série de outras questões que não tem a ver com o texto. E aí você precisa fazer o tempo todo essa ponderação. Mas quando você está Exato. inseguro com relação ao texto, isso faz com que a segurança cresça e que você perca a coragem, por exemplo, de se autopublicar. E aí você tem que Perfeito. fazer você tem que fazer, enfim, fazendo ponderações, né? E Sim, foi o que eu sim, tentei sim. fazer ao longo desse processo também. Entender que grandes autores, não que eu seja um grande autor, obviamente, mas que grandes autores em alguns momentos já precisaram se autopublicar. Você tem nomes grandes e famosos que fizeram Sim, isso. sim. Então não necessariamente está nesta ordem da qualidade do texto ou não. Tá Sim, a ver com a sim. dinâmica do mercado, com o espaço que a editora vai dar, o orçamento que a editora tem também para fazer isso. Publicar Sim. um livro é um investimento muito grande, assim, uma aposta muito grande, né, para a editora, para o autor. E é isso que muitas vezes, infelizmente, a grosso modo, as pessoas que estão começando não compreendem muito bem, porque são apostas e, evidentemente, enquanto uma aposta que está vindo de uma empresa, que a editora é uma empresa, né, por mais que a gente não Sim. queira, ela tem que tentar ter um retorno. E cada vez mais, por mais que a gente tenha lido e as redes sociais tenham contribuído para que a gente leia mais autores e autoras contemporâneas, eu percebo, eu tenho isso comigo, que as redes sociais contribuíram para que nós lêssemos mais autores contemporâneos e Sim. contemporâneas. Ao mesmo tempo, prejudicou, e eu acho que há um esquecimento dos clássicos ou de livros mais antigos, que eu acho que é um problema também para novas e novas escritoras que aparentemente não querem tentar ler. E eu acho que não tem como. Acho que quem quer escrever tem que ler de tudo, né? Dentro do seu gênero ali. Mas essa dificuldade que você fala, eu acho que é importante porque mostra também o total desconhecimento que muitas vezes as pessoas têm e elas não pesquisam. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre digo, você falou, eu fui pesquisar, eu fui ver e tal. E você passou por todo um processo, como você disse, porque é difícil publicar, né? Então você foi compreendendo aos poucos. Mas eu acho que para quem está ouvindo aqui a gente tem que entender uma coisa. Para tudo que você vai fazer na vida, você pesquisa. Ah, Natan, às vezes eu começo começando. Beleza. Mas aí você tem que ir se informando. Então, por exemplo, você vai eu sempre dou esse exemplo. Você vai comprar um sapato para correr, para ir para a sua academia, você pesquisa. Você pergunta qual é o tênis que seus amigos e suas amigas estão usando. Você vai olhar o que está de promoção, mas o que é bom. Você vê, hoje em dia, você vê os releases aí dos produtos. Mas para publicar o seu livro, não. Você manda para qualquer canto, saca? Então, recentemente, eu continuo recebi recentemente. Vocês publicam poesia? Eu não respondo. Porque se a pessoa não parou para ver o catálogo da minha editora, eu não tenho que parar para responder a ela algo que está na internet, que facilmente ela encontra, né? Ela encontrou o meu e-mail, ela encontrou o formulário de contato da editora e conseguiu enviar o e-mail, ela consegue verificar se eu publico ou não poesia. Então, assim, as pesquisas também elas têm que ser minimamente bem realizadas, né? Mas, enfim, você está me enrolando muito aí do percurso da publicação, da construção da escrita, mas me fala da ideia dela, que eu acho que, querendo ou não, é uma pergunta que, seja um autor iniciante, seja um autor experiente, seja um autor
Nobel, que é aquilo assim, como que foi a origem da construção do livro? Porque para quem não sabe, são 11 contos, né? São 11 contos curtos, mas que são 11 contos muito objetivos no sentido de que, desde o começo eu disse para o Rafael que eu gostei da organização dos textos dele, porque há uma crescente. E isso é bom num livro de contos. Ou você mantém uma mesma toada, né? Altos e baixos, assim, dentro de um livro de contos, é melhor a gente sempre tirar esses baixos. Então há uma crescente. O último conto do livro, que é o que eu acho que é o que eu mais gosto, assim, porque eu sou fraco, né, para emoções, assim, enfim, me emociono fácil. E apesar também, porque tem muitas questões sociais também que acabam sendo encontradas no livro. Como foi pensar o livro, nesse sentido dessa tua escrita, que foi um texto que você disse que passaram anos, que eu guardei e que voltou, e que talvez por conta dessa insegurança também, de tentar entender um pouco do mercado. É uma pergunta clichê, mas eu adoro também os clichês, então... Eu vou responder. Primeiro eu vou dizer que eu tive um surto com relação a esse último conto. Depois eu vou contar esse surto, depois que eu responder a pergunta. Conte. Ele também é o meu preferido. De antemão eu falo. Então, quando eu estava naquele processo de identificar o tipo de texto que eu ia escrever, eu tinha uma compreensão muito clara do que um livro de contos precisa ter. Ele precisa ter boas histórias individuais, mas elas precisam, em alguma medida, dialogar. Elas precisam estar dentro de um mesmo universo, de uma mesma temática, penso eu, né? Então, eu fui olhar ou para as ideias que eu já tinha tido e já tinha rascunhado, ou para alguns textos que eu já tinha escrito que eu poderia aproveitar. E eu tentei compreender dentro daquele movimento o que existia em comum. Quando eu escrevi o livro, nós estávamos vivendo um governo que era um momento histórico-político, na verdade, não necessariamente um governo, que é mais conservador e, enfim... Extremista mesmo. Conservador é uma forma delicada de dizer. Não, você disse isso aí, eu digo o que é pra dizer. Pronto, pra lhe deixar tranquilo. E aí, quando eu estava rascunhando o livro ou os textos, eu pensei na possibilidade de falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre as diferentes formas de se relacionar, para além daquilo que existe como expectativa social dessa classe, dessa galera mais conservadora. E aí, os textos, eles passaram muito por esse lugar, assim, né? Falar de amor, da diversidade de relacionamentos e modelos possíveis. Depois, mais para o final, eu acabei acrescentando 2 textos que falavam de um amor que era paternal e de um amor que era maternal. E aí eu entendi que o amor não estava restrito às relações amorosas, homem e mulher, ou casal, homem e mulher, mas a este universo. Uhum. E aí, na minha cabeça, o livro falava um pouco sobre isso. Neste processo de releitura do livro, que eu li umas 8.000 vezes esse livro, um belo dia eu percebi que ele falava muito sobre morte também, sobre luto. E aí, investigando um pouco o momento da escrita, eu acho que ele faz muito sentido também, assim. A gente estava vivendo um momento de muita perda, sim, de morte, de uma série de restrições, enfim, de lutos, né? E aí, talvez isso tenha sido mais inconsciente. Entendi. E aí, ao final do livro, eu percebi que esses 2 universos, eles estavam muito ligados, assim, né? Ao momento político. E aí, com relação ao último conto, que ele foi um dos últimos a serem escritos, sim. Primeiro que eu odeio contar a história desse conto, porque quando eu escrevi ele, eu estava lendo um autor que para mim hoje é falecido, mas que segue vivo, que é o Mário Vargas Llosa. Sim. Eu tava lendo um livro dele e ele... Eu gosto, o pior é que eu sei todos os problemas, mas assim, eu tenho boas memórias com os livros do Vargas Llosa. Eu também, mas assim, o que eu já construí, eu construí, o que eu não construí, eu dou oportunidade a outras pessoas. Justo, concordo, é válido. Vai. E aí eu tava lendo um livro dele, que foi, acho que, salvo engano, A Civilização do Espetáculo, em que ele ia falar sobre literatura, sobre o propósito da literatura. E, apesar de eu considerar o meu livro um livro, em alguma medida, político, que é uma marcação política daquilo que você compreende da realidade, sim, não tinha nenhum conto que tivesse uma marcação mais política na história, Tô entendendo. E aí,
eu tinha a ideia do último conto, Sim. porque isso também faz parte do meu processo de escrita. Eu tenho uma ideia de uma cena, eu penso, bem, então eu preciso desenvolver a história em torno desta cena. E aí eu comecei a escrever e saiu o último conto. Eu, particularmente, gosto muito. É o conto que eu mais gosto do livro, porque Eu eu acho que gosto, talvez é. seja... Talvez ele esteja mais próximo daquilo que eu pretendo ser como escritor, se eu publicar o segundo E livro. ele é bem. Ele é bem. Te cortando assim, ele é bem. Eu vou botar entre aspas, porque eu não sei se vai gostar ou não, mas assim, bem cinematográfico no sentido que, tipo assim, eu consegui visualizar bem, assim, sabe? E Sim, talvez por isso eu tenha gostado tanto dele. Porque, por mais que a gente sempre, quando tá lendo, a gente tenha uma visualização, porque aquilo vai se criando, o último conto é o que eu tenho pela carga emocional, porque tem uma carga emocional ali, que talvez para sim. algumas pessoas não tenha, né? Enfim, cada um é cada um. Mas porque eu tenho assim, a cena final e tal, eu tenho na minha cabeça. Sabe assim, Uhum. eu tenho uma imagem, o frame, assim, eu tenho um frame, assim. E eu acho que por isso que pega e eu entendo tu dizer que talvez Eu seja fico esse feliz ouvindo. esse caminho do. É, você sabe que se for pra falar. Pra falar mal, vou falar. Mas eu acho que é isso. Eu tenho um frame assim da cena, porque. E eu acho que tu falar isso de é o que eu quero atingir, eu entendo. Porque se você consegue fazer um livro onde as pessoas leem e aquilo vai se moldando de uma maneira muito fácil na imaginação das pessoas, porque a gente pode moldar. Mas há textos que eu leio, eu não consigo visualizar. Uhum. E há outros que eu consigo, mas aí depende muito de mim, enquanto leitor. E há outros em que há essa comunhão. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que tem uma comunhão entre o leitor e o que está sendo lido. Né? Uhum. Que a autora conseguiu passar de uma maneira que você visualiza aquilo muito fácil, assim. Então, eu gosto muito assim, de ter escutado isso agora, eu gosto de saber disso, assim, eu quero ir por aqui, isso é bacana. Tem uma coisa assim no meu processo. Eu sou muito crítico e muito autocrítico, né? Sim, E aí eu vou criando os caminhos que me possibilitam ser crítico com o meu autocrítica. próprio texto também, né? Para também não sair achando que eu estou escrevendo que eu sou o novo Machado de Assis, porque não é isso. Mas todas as vezes que eu li o texto, neste texto em particular, eu me emocionava quando eu lia. Olha aí, E eu conseguia fazer uma separação assim entre eu, escritor, e eu, leitor. E o fato de eu me emocionar neste texto era uma prova que eu tinha, em alguma medida, de que havia uma qualidade na escrita que estava ali colocada. entendi. E aí, enfim, tem muitas coisas assim. Eu fico recebendo feedback das pessoas também, né? Teve um amigo meu que falou algo muito interessante com relação a esse texto, que ele só poderia ter sido escrito por um brasileiro. Latino, Talvez. talvez, não? Sim. Mas é porque é uma realidade muito particular nossa, assim. É, mas eu vejo essa realidade ela acontecendo em alguns outros países aqui da América Latina, mas é a minha impressão, assim. Não, Mas, sim, assim, sim. de uma Mas é por maneira conta da localização, porque similar. como ele se passa no Rio, Não, não, sim, talvez sim, a leitura sim. tenha sido esse lugar. Não, sim, tá. Não, aí tudo bem, claro. Enfim. E aí, nesse É, processo da escrita, eu vou contar agora o surto que eu falei que eu ia diga contar. aí. Eu mandei o livro, né, para você ler, a gente acertou a possibilidade, você fez a primeira revisão e você mandou um e-mail, muito cuidadoso, inclusive. Você é muito cuidadoso no processo. Eu já falei isso em outros momentos, assim. Eita, aqui vou fazer o corte aqui, ó, me elogiando, que aí é o que Ah, vale. O resto. nada. Enfim. Aí, Aí, você mandou o e-mail, eu estava inseguro. Assim, o processo, foi um processo muito consciente e participativo. Eu gostaria, inclusive, de destacar isso. O mercado é muito difícil, o mercado. Quando você não conhece, para fazer as tentativas de aproximação, você precisa ter cuidado com o mercado, porque tem gente que lhe oferece coisas para lhe iludir. Você quer publicar o livro e tem uma editora que diz, eu publico seu livro. E aí quando você vai ver, não é bem exatamente aquilo. Ela diz que aceitou seu livro, que passou por uma avaliação, e depois você descobre que ela está querendo tentar vender o serviço e não publicar o livro. Enfim, tem uma série de questões perigosas aí no caminho. sim, E sim. aí tem também as inseguranças e os surtos. Eu aprendi neste processo do livro que eu não conseguia sustentar dois surtos diferentes. Então eu agarrava um surto, surtava com aquilo que estava acontecendo, e aí aparecia outra coisa, eu disse, então, bem, eu preciso largar isso aqui para me concentrar nisso aqui. E aí eu ia trocando os surtos. E aí neste processo de surto, tu mandou esse primeiro e-mail e tu falou, Rafael, seu texto é bom. Seu texto tem algumas questões gramaticais que eu já sabia que existia, porque, inevitavelmente, quando você lê muito, você acaba viciando o olhar e você Sim, se passa sim. nisso. Com certeza.
Inclusive, por isso é importante que outras pessoas leiam, que, sabe? Para fazer o livro acontecer. Você identificou quais eram os pontos positivos do texto e você identificou pontos positivos que eram aquilo que eu acreditava que era positivo de fato na minha escrita. E aí, então, em alguma medida, reforçou a crença de, bem, então o que eu escrevi tá legal de fato. E aí tu falou assim, os contos são bons, mas a cereja do bolo é o último conto. Olha E aí. eu disse, massa. O que foi que eu fiz? Eu virei para um amigo meu e falei, amigo, Nathan elogiou o último conto. Isso significa dizer que o último conto presta, o resto é tudo ruim. Aí, no surto, claro, surtadíssimo. Aí meu amigo falou, tu é louco? Tu preferia que ele dissesse que não tivesse nenhum muito bom? Aceita e vai. Porque como tinha muita coisa acontecendo, eu disse, então tá bom, eu vou focar nas outras coisas que eu preciso lidar e esquece isso. O conto é bom e ótimo. Aí o livro passou pela segunda revisão. E aí tu retornou, Rafael, a pessoa leu o texto, tu fez observações e a pessoa achou o último conto genial, muito Mas bom. foi. Aí fez o quê? Reforçou a crença de que só o último conto prestava. Ah, meu Deus, Rafael. Não, pô, não. Loucura. E aí eu comecei, né? Eu comecei a surtar com essa ideia de que só o último conto que funcionava. Ah, meu Deus. Só o último conto que funcionava. E aí eu comecei a vender os livros e as pessoas começaram a dar o retorno. Na medida que as pessoas começaram a dar o retorno, eu sempre perguntava, né? Você lê autores contemporâneos, nacionais, é bom porque assim, você tem muito acesso, né? Quem quiser ler meu livro e conversar sobre ele, eu estou à disposição. E aí as pessoas vinham conversar comigo e eu perguntava, mas qual conto tu gostou mais? E a pessoa, sei lá, dizia o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu falei, mas o último não? Como é que pode? Olha aí. Como é que você tá lendo errado? Valeu o último de novo. Mas é um pouco daquilo que você falou, por exemplo, quando você envia o livro para a editora diz não. A gente sempre tentou ter cuidado, a gente que eu digo eu e quem tá comigo assim, no sentido de quando vai dar um não para alguém, diz assim, só, é não, mas é pra gente. E é um não que não envolve a qualidade do seu texto. É um não que, tipo, nesse momento não é o que a gente procura. E é isso, assim, né? Ontem mesmo eu tava vendo um perfil que eu sigo, a pessoa falando das capas dos livros e acabou comentando de 1 ou 2 livros. E aí foi depois, colocou um print de uma pessoa que tinha respondido no inbox, a pessoa dizendo que estava amando o livro e tudo mais. E ele comentando sobre isso, tipo assim, a literatura é isso também. Porque a leitura que eu tenho para mim, pode ser que não é um grande livro, porque não me toca, porque a gente carrega as experiências também, né? Sim. É claro que tem literatura, tem textos que, assim, vão tentar, entre aspas, se universalizar, que tipo assim, pô, é fantástico, tipo, eu vou dizer um que eu acredito, assim, um Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, que é um clássico, né? Mas assim, pra mim, por exemplo... Meu livro preferido, inclusive. Pois é, né? O Memórias do Cárcere, que eu gosto, eu acho que pouca gente leu, que é o do Graciliano Ramos, que pra mim me impactou muito, assim, se você não leu, eu acho que você deveria ler, que eu acho que você vai gostar. E assim... Eu acho que esse ainda não. É um livro que mexe muito com você, mexe muito comigo. Eu acho que todo mundo que lê, pode ser que não goste. Assim, todo mundo quer dizer, pode ser que não goste, pode ser que goste. Pode ter essas possibilidades. Mas todo mundo que lê vai dizer, pô, mas é um texto, assim, que vale a pena ler, e o que ele trata aqui. Mas eu não gostei, porque eu não gosto disso, porque estruturalmente, etc. tal, vão ser muito mais pontos positivos do que negativos. E tudo é leitura, né? Então, assim, é legal. Mas, assim, é isso. Pô, o livro tá bom. É porque é aquela coisa, você mantém o nível, e aí um acabou se destacando, mas foi uma leitura minha. E pra revisora, que no caso foi a Joelma, que também eu não falei nada, ela que mandou no e-mail lá, e eu fui comentar pra você, porque eu acho legal às vezes ter essas trocas também. Sim. Então... Mas sabe que eu gosto muito disso? Porque assim, em algum momento eu entendi que era aquele que eu mais gostava. E eu acho que o livro tem essa perspectiva também de crescer, né? Sim. E eu acho que para o leitor a experiência de terminar com aquele livro, que teoricamente é o mais impactante, tem um efeito diferente. É porque eu penso muito assim, eu sou escritor, ó, presta atenção. Eu escrevi um livro, mas eu me avalio muito a partir da perspectiva de leitor. Eu vou fazendo essa diferenciação, assim, né, para entender o que o leitor gosta também. Eu fico muito pensando nisso o tempo todo. Não, sim. Mas você é escritor também, né? Olha aqui, eu quero... Eu publiquei um livro, né? Pois é, o pessoal não fala assim, publica. Eu entendo, acho que quem escreve é escritor e tudo mais, né? Talvez a gente possa ter uma diferenciação, você agora é um autor, né? Mas é um escritor, tipo...
É no sentido do mercado. O mercado só reconhece você enquanto escritor quando você tem um livro publicado mesmo. Isso é um ponto, né? Porque tem muita gente que diz que eu escrevo, mas nunca publiquei um livro, eu não sou escritor. Não, você é escritor. Você ainda não tem um livro publicado. O mercado ainda não te reconhece. Mas, por exemplo, a depender de onde você esteja, tem gente que está aí na internet publicando textos e tudo mais, que é escritor, mas que não tem livro publicado, né? Tipo, essas plataformas online. Eu nunca sei se pode dizer o nome, não, que aqui o YouTube, nunca sei, mas essas plataformas online onde o pessoal vai publicando capítulos por dia, por semana e tudo mais, a pessoa está escrevendo um livro ali. Mas não tem SBN, não tem edição, não tem revisão, não tem nada, né? Algumas pessoas têm, porque eu sei que algumas pessoas acabam se preocupando com isso. Mas é bom, porque aí a gente pula um pouco também, vamos aqui num arco aqui, depois a gente volta se for o caso. Sei que você disse que gravar ia ser um tormento, mas tá ótima a conversa aqui. Não, eu já tô relaxado. O começo eu tava super desesperado. Mas depois aí passou. Eu não vou assistir, obviamente. Aí você pergunta pros amigos aí, pras amigas assim, e aí, ficou bom? Aí vão dizer, olha, aquela primeira parte ficou bom. Aquela segunda, eu vou pegar uma parte assim, vou dizer assim, ó, essa aqui é a cereja do bolo da entrevista. Mas assim, falando um pouco dessa coisa que quando tu começou a ter o feedback das pessoas, eu queria que tu me falasse, por exemplo, como que é, de duas coisas. A primeira, como que foi se divulgar, né? Fazer a propaganda do livro. Você pensa que publicar é difícil, porque mas depois que você publica, você percebe que essa parte de pós-livro é mais difícil do que a publicação. Pronto. Então, depois eu falo qual é o outro ponto. O que foi mais difícil, assim, para tu, para poder, no final das contas, vender o livro? Porque o livro não vai ser lido se ele não for vendido, a não ser que você doe. E você não vai doar, ninguém doa toda a tiragem, né? Mas como que foi se posicionar para ter essa venda, né? Para tu fazer a venda do livro? Nathan, eu estava assistindo, inclusive, uma entrevista tua, um bate-papo teu com o Eduardo Lacerda, da Patois. E vocês estavam falando, por exemplo, da dificuldade para o autor nacional. Sim. E isso é algo recorrente também, assim, né? As pessoas falam que, neste primeiro momento, o autor ele vai vender para amigos, conhecidos, pessoas próximas, o que é uma verdade. Eu já tinha um trabalho que eu fazia no Literatura, no Grau, que ajudou bastante também, mas, em alguma medida, eu considero que as pessoas que compraram ali são pessoas próximas também, porque eu troco muito com as pessoas no perfil. Como eu falei, a ideia do perfil sempre foi fazer trocas literárias. Então, em alguma medida, eu considero essas pessoas no mesmo universo dos meus amigos e das pessoas próximas. Mas, como é um público grande, isso me deu um conforto maior do que outras pessoas quando fazem lançamentos. Eu vejo relatos de autores, por exemplo, que têm muita dificuldade de venda, porque é difícil. A gente precisa reconhecer o cenário, a gente não pode se iludir, porque o livro tem essa perspectiva assim lúdica, né, da importância, etc e tal, mas o mercado é mais difícil para quem é autor iniciante, é mais difícil para quem é autor nacional, e a gente não pode negar isso nesse processo. Então, você precisa recorrer às redes sociais para fazer essa divulgação, ela é super importante. Como eu já tinha essa rede social construída há algum tempo, isso facilitou o processo para mim, mas ainda assim é difícil. Por exemplo, eu tenho um perfil, mas eu apareço muito pouco em vídeo, porque eu não gosto. Sim. E hoje em dia, rede social é exposição o tempo todo. E eu preciso fazer esse esforço em alguma medida, em algum momento, sabe? Então, vender livros depois de publicá-lo é muito difícil. Eu não quero iludir ninguém. Todo mundo que vá, já vá com a certeza de que é difícil. Obviamente, você tem perfis e perfis, né? Tem pessoas que são muito expressivas, então elas se sentem à vontade para estar na rede dessa forma. Tem espaços, como eu falei, minha cidade é uma cidade pequena, então você não tem livraria, você não tem espaços literários, muito poucos. E então você não tem, assim, abertura para fazer esse movimento de colocar seu nome, sabe? De construir esses espaços. E é isso, é difícil. É difícil. Eu vou aproveitar para falar também um pouco sobre esse ponto, porque muita gente acaba procurando a gente agora, tá começando a procurar, a gente está
organizando desde o começo, né? Quando você veio fazer o livro com a gente, eu te falei, a gente estava começando, ainda estamos estruturando, ainda tem coisa que eu comentei contigo que ia ficar pronto, ainda não ficou, mas vai dar certo. E porque tudo é processo, né? E detesto essa frase, mas assim, infelizmente muitas coisas são processos. E quando você é uma pessoa para fazer muitas outras, fica mais difícil. Mas lidar com o tempo é uma questão crucial, assim, às vezes o tempo é o tempo da coisa, não o seu. Eu queria que meu livro, eu queria decidir publicar hoje e amanhã estar com o livro pronto. Sim. Mas não é assim que funciona. O livro precisa do tempo do amadurecimento, da leitura, da capa. É o tempo do processo, não o seu. E você fazer esse ajuste entre o seu tempo e o tempo da coisa é importantíssimo também. Outra coisa boa de se tocar, deixa eu ver se eu vou conseguir falar disso aí também. Porque isso que você está falando, eu sempre comento, e já teve gente que ficou um pouco chateada comigo assim, quando eu estou presencialmente, porque as expressões falam muito. Eu digo assim, eu não ligo para você. Eu não estou nem aí para você. Estou preocupado com o livro. Porque se você apressa o livro, a revisão é mal feita, se tem uma preparação, ela vai ser mal feita, a capa não vai ser tão boa quanto poderia ter sido, tudo vai ser feito às pressas. Então, o processo ele vai ser prejudicado. No final das contas, você vai receber um livro que não ficou do jeito que você queria e você vai dizer, a culpa é sua, Nathan. Mas eu te avisei que a gente precisava fazer mais lento. Sim. A gente costuma fazer livros mais rápidos? Sim, mas eu sempre digo, vai prejudicar. Não tem como. É possível fazer? É possível fazer. Mas ninguém está fazendo macarrão instantâneo aqui. Né? Por mim, os livros eles tinham o tempo necessário para acontecer. Mas isso também é uma questão que também eu acho que eu estou me propondo a isso, nem sei como, ter essa paciência de tentar contribuir também, de passar essa informação no sentido de que, olha, precisa ter calma. Eu sei que você está fazendo investimento, né, para o seu livro, eu sei que você quer o livro pronto, mas eu sei que você quer o seu livro também da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível. Então aguarda. Então espera. Escuta o que o Rafael diz. Espera o tempo da coisa, do processo, que é o tempo de produção e de edição do livro, né? Mas, retornando à questão inicial da produção do livro, isso foi uma coisa que para mim foi muito positiva. Primeiro que a ideia da autopublicação, para mim, eu tinha um receio muito grande de que o livro não saísse com alguma qualidade. Que ele saísse com aspecto amador, que não aconteceu. E não aconteceu também porque foi parte do processo, né? Eu participei de todo o processo, eu mandava e-mail, aí você respondia, aí ia para uma outra etapa, voltava. O processo permitiu amadurecer o projeto para que ele saísse exatamente da forma como eu gostaria que saísse. E que ao final ele tivesse a cara de um livro profissional, um livro publicado por uma grande editora, ou sei lá, um livro que não tivesse um aspecto amador. E isso tem a ver também com esse processo, né? Sim, com certeza. E que tem a ver também com um outro processo que foi o seu de busca, né? Que dentro de tudo mesmo que você disse, da insegurança, de receber os nãos e tudo mais, de você ter encontrado, de você ter pesquisado, de você ter me encontrado. Poderia ter dado errado, né? Poderia, mas ainda bem que não e que as coisas aconteceram bem. Mas aí, voltando ao que você comentou agora sobre da divulgação de ser uma coisa complexa, para quem está ouvindo e vendo a gente, vocês têm que entender, para quem está iniciando, que a autopublicação, ela diz respeito à produção do livro. Quando a gente fala que a gente faz a autopublicação do livro, a gente faz todo o processo, acompanha todo o momento merchan, né? Mas vale a pena, assim, escutar até o fim que eu vou dizer. E tem que entender isso. Quando você busca uma editora voltada para a autopublicação, você busca uma qualidade, como o Rafael diz, e que a editora vai gerenciar tudo aquilo junto com você. Eu faço junto com a pessoa, mas eu não me curvo às suas vontades, eu me curvo às vontades do livro. Em que sentido? O Rafael me manda um briefing para a capa do livro dele e eu digo para ele, não faz sentido. Mas eu quero isso aqui, Nathan. Eu estou fazendo investimento. Não faz sentido. Você está prejudicando o livro. Com essa capa, você está prejudicando o livro. Não vai dar certo. Né? Então, assim, aqui você vai ter esse embate positivo. Pelo menos eu quero acreditar nisso. E aí, você tem outras etapas, que é a divulgação e a comercialização do livro. Né? Porque a divulgação, como o Rafael disse, é algo que não é fácil. E não é fácil, não é só para o autor iniciante. Ela é difícil para um autor experiente. O próprio Walter Ugumãe já falou que ele está aí toda a vida nas redes sociais, na vida fazendo evento, para também fazer os livros dele correrem. Ele pode não utilizar a palavra vender, mas ele aparece, o que eu quero dizer assim, ele aparece para tentar vender. Isso é um ponto assim? Sabe o que é, Nathan? É porque eu acho também que, assim, quando a gente tem uma ideia de que quando a gente é publicado por uma grande editora, a responsabilidade vai fazer tudo por você. Da venda é da editora. E que o autor pode se desresponsabilizar completamente.
E quando aí... você faz uma autopublicação, você precisa exclusivamente fazer a venda do seu livro. E aí você precisa também ponderar. E é isso que eu ia dizer, tipo assim, não é só o autor iniciante e nem o experiente que tem que estar presente nos eventos, o que quer que seja, buscando o seu espaço. As editoras pequenas, as médias, as grandes, elas tentam isso também. É claro que algumas com mais capital do que outras, fica mais fácil. Fica mais fácil o seu livro ter uma resenha, ser escrito por alguma pessoa. Determinadas marcas, quando chegam em resenhistas, jornalistas, autores e autoras, elas vão ter preferência. O livro do Rafael saiu pelo Literatura BR, é o livro do Rafael saiu pelo Literatura BR. Mas se a gente muda a marca, a logo, na capa do livro, tudo do mesmo jeito. Com certeza, chegando na casa dessas pessoas, vai ter uma outra acolhida. Então, é difícil. Mas você não pode achar que a editora, mesmo que ela publique o seu livro, sem nenhum investimento seu, que ela vai fazer tudo por você. Tem muita gente aí que fala sobre isso, né? Eu tenho autores que eu edito que eles acabam vendendo bem mais, Rafael, do que eu consigo vender enquanto editora. Por quê? Porque, como você disse, tem pessoas que são mais pra frente, digamos assim, né? Conseguem, tem mais essa articulação. Essa articulação, boa palavra, essa articulação para aparecer e tentar falar do seu livro e sempre que tem a oportunidade de falar do livro. É o que eu digo, assim, crie espaços. Eu sei que é difícil também numa cidade menor, mas crie espaços. Porque tem uma questão assim, eu sou um péssimo vendedor. Eu sou melhor como escritor do que como vendedor. E eu tenho exemplos claros disso. Porque assim, como eu converso com as pessoas muito do perfil, tem uma pessoa que conversava comigo e ela falou, Rafael, eu não gosto de livro de contos. Eu, tá bom. E aí, um belo dia, quando eu publiquei o livro, ela falou assim, Rafael, eu vim comprar teu livro. Eu falei, mas tu não gosta de livro de conto, tu vai comprar pra quê? E aí eu desconvenci a pessoa a comprar o livro. E aí a pessoa, muito insistentemente, comprou o livro. Uma segunda tentativa. Você realmente é um péssimo vendedor. É, péssimo. E aí eu entendi. É porque eu queria que a experiência para a pessoa fosse positiva também. E naquele momento, talvez, a pessoa estivesse apenas querendo apoiar o meu projeto literário, querendo apoiar a escrita do meu livro, a venda do meu livro. E aí, na segunda tentativa, eu me convenci de que eu precisava vender o livro a essa pessoa. E aí eu fui e vendi. Eu sou esse nível de vendedor. E aí dificulta também o processo. Mas, gente, compre o livro. Vou fazer que nem a Fernanda Torres. Eu vou usar o nome da Fernanda Torres, que está em alta. A galera vai... Assim, pode buscar a Literatura no Grau, ou então eu posso deixar aqui. Vou deixar o link das redes sociais do Rafael na descrição para vocês acessarem, falarem com ele. Qualquer coisa também pode falar comigo que a gente faz a ponte. E aí é isso, assim, essa parte da divulgação é uma coisa e também da comercialização, dessa questão da venda. No campo da divulgação, o que você pode fazer, que a gente ainda não tem, mas se tudo der certo até o final do ano a gente vai ter, é você buscar uma assessoria, né, que vai minimamente te ajudar a encontrar alguns caminhos para que o seu release chegue a determinados locais, o seu livro tente chegar a determinadas pessoas que talvez você não conseguiria. Isso quer dizer que você vai conseguir divulgar bem o seu livro? Não. Pô, Nathan, eu vou ter que também investir na assessoria e não sei se vai dar certo. Veja só, de novo, pequenas, médias e grandes editoras contratam assessoria. Talvez as gigantes, as grandonas não, porque elas conseguem fazer internamente. Mas todo mundo paga assessoria. E paga assessoria ou por prazo ou por livro. E ainda assim, não dá certo. Já teve livro que eu paguei assessoria, não aconteceu nada. Aconteceu o mínimo. Algumas pessoas receberam, deram feedback, mas assim, é um feedback também que não foi nas redes sociais, e foi isso. Foi culpa da assessoria? Não foi. Mas, já teve, só para finalizar assim, teve livro que eu publiquei que eu não contratei assessoria. E que o livro, por si só, ele saiu resenha em jornal grande, um monte de gente começou a divulgar. Já teve outro livro que, pelo boca a boca, o Cramp, que é um livro que eu editei, foi pelo boca a boca. O Cramp é um dos grandes livros, grandes livros para mim que eu editei. Pois aí, que é bem curtinho, igual o seu, assim, né? Que também é um outro tema que a gente pode sempre discutir, tamanho de livro e qualidade. E assim, não teve assessoria nenhuma, sabe? E eu fiz a mesma coisa que eu sempre faço para todos os livros também. Então, a assessoria, ela vai te ajudar, talvez, a você entender um pouco mais também do mercado, ela vai te indicar caminhos, ela vai te mostrar espaços que você pode criar, vai bater um papo, por exemplo, o Rafael, ele poderia ter, acho que até comentei isso, poderia ter chamado alguém para bater um papo com ele na outra rede social dele, e ele falar do livro, mas não necessariamente
precisaria ser uma live sobre o livro, né? Pode ser sobre um tema, né? Por exemplo, essa questão política mesmo poderia ser, e de alguma maneira você insere o livro, porque a gente tem que ir trabalhando as conexões de acordo com os temas, né? Então, e a parte também, que é da comercialização, é uma outra questão também, que no Literatura BR logo mais vocês vão ter aí, mas aí sobre o modelo de sob demanda, né? E enfim, é isso, assim, são processos, e como o Rafael disse assim, tem que pesquisar, tem que tentar entender, e tem que tentar meter as caras mesmo, não tem jeito. Ah, Nathan, eu sou um autor low profile, eu sou pior que o Rafael, não consigo vender, eu desconvenço as pessoas, não tenho rede, só tenho e-mail, não uso rede social, e aí eu também não quero fazer autopublicação. Bom, como disse o Rafael, é difícil, mas existem caminhos, prêmios literários, editais, você vai tentando. E se você acha que a autopublicação não é o caminho para você, tá tudo bem, né? Agora só não fica desmerecendo, né, tanto o caminho de publicação, não desmerece os profissionais que contribuem nesse caminho, nem as pessoas que se autopublicam, porque aí também você começa a desmerecer Carlos Drummond de Andrade, você começa a desmerecer Guimarães Rosa, você começa a desmerecer vários autores lá, sei lá, da década de 50, 60, porque não tinha, década de 20, sei lá, não tinha editora, não tinha como publicar. Fazia autopublicação. E pelo mundo afora. Os portugueses também. A Adília Lopes se autopublicou, né? Um livro dela que eu publiquei aqui no Brasil, de 1985. Um jogo bastante perigoso. Curtinho, 64 páginas. Foi o primeiro livro dela e ela se autopublicou. E é uma das, infelizmente faleceu, é uma das grandes poetas portuguesas. Talvez da língua portuguesa. Então, assim, vamos entender um pouco as coisas para depois a gente não ficar falando besteira, né? Não deixar para falar besteira de outros assuntos. Existem estratégias também, né, Nathan? Você não necessariamente precisa submeter aquilo que a rede claro, é necessário. Exato. Se submeter, às vezes, facilita o processo. Sim. Mas você pode encontrar caminhos outros. Agora, voltando um pouco aí à questão que você estava colocando da assessoria, uma coisa que as pessoas também precisam entender é que, assim, tudo custa. E você bancar seu livro é um investimento alto, então você pode se organizar e fazê-lo, mas você não pode desconsiderar isso. E a dinâmica da rede, ela é custosa. Você enviar exemplares para as pessoas tem um custo. Você não tem garantia de que você vai ter retorno disso. Você contratar uma assessoria tem um custo. Tudo tem um custo. E você precisa pesar muito isso na hora que você faz esse investimento. E também tentar entender assim, qual é o seu objetivo, né? Você quer ser lido pelas pessoas, você quer ficar famoso, você quer... Sabe? Qual é o objetivo também para você? Qual é o seu objetivo, Rafael? Qual é o seu objetivo? Porque eu ia perguntar isso. A outra coisa que a gente deixou para trás, eu acho que a gente pode ir iniciando o fim, chegando nesse momento aqui. A gente deixou para trás 1 milhão de coisas. Daria para ficar 3 dias. Meu filho, dá. Já vai dar 1 hora. A gente tava querendo, ó. Tá vendo que eu falei lá atrás em off? Pois. O pós, né? Pegando um pouco disso que tu tá falando também, mas pode terminar o pensamento, e essa coisa do pós. O pós de receber também, porque você começou a falar do seu livro, você começou a mostrar o seu livro, né? E assim, qual é o seu objetivo? Você não fuja. E como que foi o pós? Você falou que as pessoas começaram a falar, o primeiro conto é bom, o terceiro é bom e tudo mais, mas como que foi também? Você teve esse trabalho, uma coisa que talvez você não goste de fazer, mas como que foi também receber o feedback, o pós, né? O pós que eu digo, o pós-lançamento, digamos, do livro, de colocar o livro no mundo, de mandar o livro para as pessoas, de ter esses custos de envios e etc, bababá, porque muitas vezes também quem está fazendo a venda dos livros, às vezes manda com frete grátis, né, para tentar fazer com que os leitores acabem comprando o livro, para conhecer um novo autor, uma nova autora, né? Me diga, não esqueça do objetivo não fuja não. Eu vou falar do objetivo, mas antes eu vou falar mais de uma coisa de custo também, assim, né? Que a gente pode falar, sim. O capitalismo é predatório. E para o escritor iniciante que não tem uma estrutura, que não tem um vínculo, que não tem o entendimento, às vezes, do mercado também, né? Assim, você desconsidera algumas coisas nessa prática. Por exemplo, a principal plataforma de venda de um livro hoje, é a Amazon. O meu livro não está lá. Estará em breve. Está lá, vamos conversar sobre isso. O custo para estar lá é muito alto. Se você for vender direto também, né? Sim. Com pessoa física, né? Uma porcentagem muito grande. E aí eu iria encarecer o meu livro para o consumidor final apenas para estar na Amazon. E aí eu fiz, neste primeiro momento, mas não pode. Eu não quis fazer isso. Não pode. E aí, só que não fazer isso tem um peso também. As pessoas procuram, talvez, nela, que é a principal plataforma, não encontram.
A única maneira de encontrar meu livro é estando no meu perfil, conhecendo meu perfil, sabe? Por relações assim. Então, enfim, são etapas do processo que você precisa conhecer, você precisa se aproximar, você precisa entender quais são as dificuldades, que são muitas. Se alguém quiser, pode ir lá no perfil, que eu falo todas as dificuldades e caminhos que eu encontrei, enfim, porque são muitas. E aí, voltando à pergunta do objetivo do livro. Primeiro, eu queria fazer um movimento de me publicar, porque eu queria entender o que de fato é uma publicação, eu queria ter a experiência, para entender também se eu queria continuar ou não escrevendo, porque eu Sim. durante muito tempo escrevi para mim, ou escrevi para pessoas próximas, ou para o blog, enfim. E eu queria entender como era se publicar. Eu acho que isso foi atingido de uma forma muito positiva, assim. Entender mais do mercado, entender das dificuldades, entender do processo. Com o livro especificamente, eu tinha um objetivo. Eu queria furar minimamente a bolha que eu tinha, de amigos, conhecidos e as pessoas do perfil, pelo menos as mais próximas. Isso eu acho que eu fiz muito pouco ainda. E eu fiz muito pouco por conta das limitações, por conta da estrutura, por conta das minhas dificuldades do processo, que eu também não vou desconsiderar nem passar por cima. E aí eu acho que isso talvez eu tenha feito muito pouco, mas também nada que me preocupasse muito, assim. Foi só talvez um objetivo a médio e longo prazo que ainda não foi atingido. Aí, dito isso, eu comecei a receber os feedbacks das pessoas. É muito bom você ouvir as pessoas comentando do seu livro. Porque, assim, o livro chegou na minha mão no final de dezembro do ano passado. Então, eu comecei a entregar aos meus amigos. Então, os meus amigos próximos foram as primeiras pessoas que comentaram. E aí, eu vou fazendo separações, né? Meus amigos são amigos. Eles não iam, sei lá, falar horrores do meu livro. Ao menos, né? Se espera que não. E meus amigos não são leitores. Então, eu tinha um feedback positivo deles, mas, assim, ao mesmo tempo, eles não são leitores, então é diferente. Aí eu encaminhei, quem comprou na pré-venda, encaminhei no final de dezembro, começou a chegar, as pessoas começaram a ler, as pessoas do perfil. As Sim, pessoas do sim. perfil são leitoras. Sim. Então, quando elas retornaram com a experiência narrando de forma positiva, eu li de um outro lugar. Eu falei, bem, essas pessoas são leitoras, essas pessoas entendem do que elas estão fazendo, lendo, assim. Obviamente, quem não é leitor também entende, né? Porque tem experiência, mas elas têm um pouco mais de experiência para avaliar se aquilo é positivo ou não. E os retornos também foram muito positivos. Obviamente, existe um cuidado das pessoas ao falarem aquilo que elas gostaram, aquilo que elas não gostaram, tal. Ou não falar também, né? Enfim. Sim. Mas, de forma geral, foi muito positivo o retorno das pessoas. E a experiência de você trocar com os leitores do seu livro também é muito positiva. Porque, às vezes, a pessoa aponta uma coisa que você nem imaginava, assim, que ela destacou como positiva e que você achava que era um detalhe menor. Ou também identificar o porquê das pessoas gostaram, o que as pessoas gostaram, por que gostaram. Isso é muito legal. Foi a melhor parte, inclusive, assim, tirando essas dificuldades do processo, receber o retorno das pessoas. Isso é muito legal. Respondi a pergunta, né? Respondeu. 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 Eu acho bom que você não se perde, assim. Eu não consigo ter esse discernimento. Eu me perco muito nas coisas. Discernimento de quê? Da resposta, da É, ordem? é, é. Não, eu tava desesperado porque a conversa da gente, às vezes a gente puxa um tópico, vai para um caminho e tem outra coisa para falar daquele outro e Mas aí assim, perdeu. mas é bom assim. Mas é como você fala, acaba que, por exemplo, vai dar 1 hora da nossa conversa, você sai, tem muito mais coisas que a gente pode falar. Sempre tem, sempre tem. Não tem como Sim, não falar. Tipo, é igual o podcast, para quem não conhece ainda o podcast do Literatura BR, o link também tá ficando na descrição, que tá lá eu e o conheço. Ivandro. Inclusive, eu gostaria de dizer que você está em débito com a nação brasileira, porque você ainda não assistiu Ainda Estou Aqui. Ah, é verdade. Desnecessário esse Então, comentário aqui. Vou cortar, por vou editar. favor. Estou em débito, é verdade. Mas eu tenho essas manias, assim, às vezes quando algo tão. Aí eu não consigo. Mas vou assistir, com certeza. Até antes do. Nunca faço isso, mas vou antes do festival lá americano, eu vou assistir. Claramente. Tá, vendo isso tudo, levando isso tudo em consideração, pra gente
encerrando, se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, você me fala, viu? Não, eu tô de boa. Tá de boa? Eu falei mais do que eu achei que eu falaria, inclusive. Não, eu acho que quem chegou aqui, fala aí, comenta aí. Deu feedback aí, faça igual o pessoal que leu o livro dele e Eu comentou. volto pra ler os feedbacks sem ver o vídeo. Pode. Como é que tu disse assim, eu queria me publicar, tu falou uma coisa, eu queria me publicar pra ver como é, e também eu acho que talvez pra, não sei se essa é a palavra, pra se encontrar enquanto escritor e tudo mais, né, dentro dessa atividade, como tu se vê agora diante da literatura? Tipo, o futuro do Rafael Peixoto referente ao trabalho literário, para usar uma palavra que uma amiga escritora falou esses dias, né? Que tipo, as editoras são as empresas, que a gente estava falando um pouco disso, que tipo, eu demorei muito para me ver enquanto, querendo ou não, eu sou editor. Aqueles formuláriozinhos que a gente preenche quando a gente vai numa clínica, muita gente fala, eu sou empresário, eu falo que eu sou editor. Mas quando você tem uma empresa, e é uma coisa mais genérica, você é um empresário. E eu não consigo me caber nessa determinação, né? Só que ela falou, Natan, as editoras são empresas e os autores e autoras são os trabalhadores. Eu disse, é isso, né? Ela, porque a gente estava falando dessa coisa de escrita, que tem gente que acha que é só imaginação, né? Eu acredito que tem um pouco de mediunidade, misturando aí as coisas. Tipo, a coisa vem e eu começo a escrever sem saber para onde vou. Acho que pode ter isso, mas eu acho que boa parte, e a maior parte, de quem escreve realmente durante muito tempo e que coloca a escrita como uma prioridade, ela é um trabalho. E não é que seja um trabalho ruim, porque o pintor também, para ele conseguir ter uma obra de arte que no mercado, né, ele vai valer milhões, o que vai chamar muito a atenção, é um exercício. É um exercício, talvez diário ou não, da repetição do trabalho de fazer uma pintura. O compositor é a mesma coisa. Então, eu acho que às vezes a gente deixa muito isso de lado na escrita. E como Rafael Peixoto se vê agora, o autor Rafael Peixoto se vê diante dos próximos trabalhos literários, né? Tem mais algo, por exemplo, você disse que tinha um romance que você ficou e deixou lá quieto. Esse ali foi pro lixo. Você tem pretensão de escrever um novo romance? Ou agora você vai tentar um outro livro de conto? Como que vai ser? Tem alguma coisa? Aquela pergunta básica do final da entrevista, mas que eu acho que condiz justamente com o que você falou. Eu acho que talvez é a pergunta mais difícil da entrevista toda, da Te conversa. vira. Não era nem entrevista, é um papo, né? Um papo. Entrevista foi o que tu falou. Eu sei. Natan, eu sou muito pé no chão, muito. E uma coisa que eu falo muito lá no perfil, que eu acho que às vezes as pessoas desconsideram, é de que o livro é um produto e que ele está inserido no mercado. Eu acho que às vezes a gente romantiza muito por conta do papel social do livro e da literatura, da importância cultural disso. A gente romantiza um pouco a coisa e esquece que um livro precisa ser vendido, que uma editora precisa ter lucro, que o livro precisa se autopagar. Porque seria muito interessante você publicar um livro e sair distribuindo gratuitamente para as pessoas. Só que tem um custo, né? Operacional, etc e tal. Eu não sei, eu queria testar de fato, assim. Eu não sei se eu tenho pretensão de permanecer neste lugar. Eu vou testando, assim. Depois do livro, eu já comecei a escrever algumas coisas também. Eu acho que de conto também. Eu gosto muito do gênero conto. Eu amo, assim, eu adoro mesmo, assim, gosto muito, muito. Sim. E aí é isso, eu acho, um pouco. Eu não tenho uma perspectiva futura, assim, de... eu me vejo... É porque isso que você falou, assim, de se construir como autor, de se construir como profissão, na verdade, né? Sim. Porque profissão, no meu entendimento, tem muito a ver com você viver daquilo. Você se sustentar a partir daquilo. Sim. E como eu não tenho essa pretensão, eu não consigo ler do lugar de profissão, ou do lugar de trabalho, entende? Não, mas foi mais porque eu fui criando aqui o comentando e fazendo a pergunta, mas assim... mesmo não tendo essa como é que eu chamo? Essa perspectiva, esse objetivo e tudo mais, você ainda se vê escrevendo e querendo, né? Tá. É porque eu acho que assim, continuar escrevendo e se publicar que eu digo não necessariamente de novo autopublicação, mas publicar por outras editoras, enfim, o que quer que seja, no sentido de que, tipo, vou continuar escrevendo e vou continuar publicando, mas eu não tenho a pretensão de viver da literatura propriamente, né? São duas coisas, eu acho que distintas, mas ao mesmo tempo podem estar relacionadas ali coladinhas. Mas... eu acho que esse processo me amadureceu muito. Sim. E isso não está necessariamente separado do leitor. Sim. Ou da pessoa que faz o perfil literário. Isso, na verdade, incorpora, eu acho, uma experiência
para a compreensão do mercado, para a compreensão do funcionamento, para a compreensão do entendimento. A literatura tem um lugar muito importante na minha vida, assim, né? A literatura e os livros, e eu reconheço esse lugar. Eu reconheço a importância disso. Então, eu acho que isso, em alguma medida, sei lá, fortalece um pouco a minha crença na literatura, na responsabilidade com a literatura. Sim, sabe? sim. Compreender a importância dela. Sim. Porque às vezes eu acho que, por exemplo, você estava falando mais cedo da possibilidade de publicação em diferentes espaços. Isso foi ótimo, isso dinamizou muito o mercado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso banaliza muito o processo. Sim. Você achar que você pode escrever um livro, que pode acontecer, não estou dizendo que não possa, mas que você escreveu um livro, publicou na rede social e aquilo ali está super bom, não é bem assim, né? Você precisa entender que os profissionais existem por uma razão, porque ele vai fazer um trabalho que vai aprimorar a qualidade do seu texto. Você precisa entender que o mercado funciona de uma determinada forma também. Significa dizer que aquilo que você fez não é possível? Não. Mas também você precisa ponderar aquilo que é feito e da forma como é feito, né? Inclusive para que o texto, para que a literatura tenha sua importância e seu lugar também. Para a gente não banalizar com a ideia de que qualquer coisa é muita coisa. Não, eu compreendo. Coisa é muito bom. Eu sei que isso é uma opinião muito polêmica, assim, né? Porque também tem gente que hoje em dia faz assim, publique sem editora nenhuma, só você e tudo mais. Beleza, tá de boa, vai lá, mas sim, olha, tu arca com as tuas consequências, depois tu não vem dizer... Eu já vi gente, às vezes, porque e tal, porque, por exemplo, eu falo muito isso, assim, eu sou sozinho, não sei o que, tenho ali o freela e tudo mais, mas assim, se eu errar, a culpa é minha e acabou. Não depende se eu tô sozinho ou não, a responsabilidade é minha. E aí eu vejo às vezes gente assim que tá nessa e tal, mas eu sou sozinho, você queria o quê? Eu digo, eu queria que você entregasse o que você disse que ia entregar, independente se você tá sozinho, se você prometeu. Se você vai publicar o livro só, vai publicar o livro só, massa. Vai ser massa, eu vou pagar por ele. Vai ser um livro que vai estar com a qualidade boa e tudo mais, né? Tranquilo. Aí eu chego, recebo o livro, não tá. Arque com as consequências também das suas ações. Mas é isso, esses espaços... Isso pode acontecer também com editoras, tá? Claro, Só que a gente não... Não, sim. Porque senão a gente responsabiliza muito o sujeito também, assim. O processo como um todo, ele pode ser problemático tanto na editora quanto no individual. Com certeza. Agora, enfim, é um processo, né? Você não pode... Mas era isso que eu ia dizer assim... Queimar etapas. O que eu ia dizer era assim, finalizando, você não pode ficar dizendo que faça tudo sozinho, que dá a entender que vai dar certo, quando na realidade, se você também fizer com a editora, pode dar errado. Né? Como infelizmente, dá errado. Autorizar de um lugar que você não tem propriedade, às vezes. Isso, pronto, é mais ou menos isso. Porque, por exemplo, o Literatura BR, eu pensei muito nele antes de me propor a fazer também livros autopublicados, gerenciar esses projetos. Por quê? Porque, como você disse, eu via também como um lugar que não fosse positivo. Porque eu escutava tantos... E ainda escuto tanto relato negativo, que tem tanta gente que acaba sendo ludibriada, para não utilizar outras palavras assim, que quando eu converso com a pessoa me fala o valor que investiu, me mostra o que recebeu, eu disse, velho, assim, com pelo menos 50% disso aí que tu investiu, tu conseguiria uma coisa muito boa. Mas o que faltou, talvez, foi um pouco de conhecimento de pesquisar, voltando ao que você disse, né, e de ter feito... E eu entendo, porque nem todo mundo ninguém é obrigado a nada. Mas as coisas acontecem. E aí o que eu criei foi tipo assim, bom, ponto 1, eu tenho um boleto para pagar igual a todo mundo. Não vamos ser hipócritas. É a prioridade de muita gente. Eu disse, ponto 2, eu sei fazer livro. E eu acho que eu sei fazer bons livros. Então assim, eu posso entrar nesse mercado e tentar contribuir para que ele não seja tão deturpado como infelizmente está, entendeu? Mas e claro... de fora, eu acho que você tem uma perspectiva política com relação ao livro, à literatura, com a possibilidade de fazer isso, que é muito interessante. Que bom. No sentido, por exemplo, de entender que você pode publicar autores nacionais, porque isso também é uma escolha política, né? Sim. A gente esquece, às vezes, de compreender isso. E de dar oportunidade, e de dar entendimento, e de dar encaminhamentos, e de fazer acontecer de um outro lugar. Sim. Não, mas é isso, e é o que eu falo, e é difícil também quando a gente fala nesse sentido de divulgação, por exemplo, uma editora como o Literatura BR, de eu divulgar, porque veja só,
Aí já pra gente encerrar, porque já tá entrando no campo que não cabe ao Rafael, assim, mas aproveitando que eu já estamos aqui, se você chegou até aqui, eu acho que é válido também. É, várias pessoas às vezes falam assim, próximos, né? Natan, por que tu não abre uma chamada? Eu disse, pô, mas é de autopublicação. Ah, mas deixa claro, eu digo, velho, não faz sentido, porque na hora que eu colocar lá chamada de originais, eu vou ter que estampar para autopublicação, ainda assim vai ter gente que vai dizer que não viu, eu vou ter estresse, vai ser algo desnecessário. Então, eu prefiro me colocar, e é mais difícil ainda a maneira como eu quero me colocar, porque eu prefiro me colocar como ali, é autopublicação, mas a gente também não publica tudo. E também, por o que você falou, por uma questão política aqui que eu tenho. Ah, Natan, você não publica livro de uma empresa? Não, se a empresa me procurar, quiser publicar um livro dela, eu publico, da história dela, como ela foi fundada, publico, não tem nem problema. Mas espera aí, essa empresa foi galgada como? Quem fundou? Como foi que ela se ergueu? Porque para mim importa. Assim como importa quem é o Rafael. Né? Assim como importa o que ele está tratando do livro. Bom, ele está sendo extremista aqui de alguma maneira, independente de lados. Porque, né? De que maneira? De que maneira está se dando? Está ferindo direitos autorais? Está ferindo direitos autorais? Não publico. Pô, mas está pagando, eu pago o triplo. Não me importa. Por curiosidade, a gente começou a conversa falando sobre... Acabou a energia aqui, galera. Aqui tá até com medo. Eu ter feito a busca por você nas redes sociais, por tentar entender quem era. Inclusive porque eu estava contratando um serviço, era importante. Mas você faz esse movimento também, assim, de ir buscar o autor, saber quem é, ou você se orienta apenas pelo livro? É complexo essas coisas, né? Porque, por exemplo, lá atrás, eu sempre fui pelo livro. Lá atrás, mesmo no começo assim de edição. Só que, acho que chega num ponto em que você vai tendo experiência e que você vai tendo... Porque eu estava comentando com uma amiga minha. Quem não teve problema no mercado editorial vai ter, de alguma maneira. São relações, né? Quem nunca errou vai errar. E é isso, assim. E faz parte do processo, inclusive. Faz parte do processo, faz parte da vida, né? O que me convence é o livro. A pessoa me convence a não publicar. Sacou? Uhum. Tipo assim, pô, esse livro aqui é muito bom. Peraí, esse livro aqui é de quem? Aí ele falou de tal. Ah, Natan, mas tu não separa o autor da obra, mas aqui... Aí é pra eu ler, é meu usufruto. Eu não vou contribuir pro crescimento de uma pessoa dessa. Quiser, eu indico outras pessoas, que eu sei que vão fazer, que não tem nenhum problema. E ainda digo, ó, o livro é muito bom, mas pelo que eu pesquisei... Mas isso porque você já sabe, né? O quê? Tipo, você já tem um conhecimento sobre a pessoa que enviou o livro. Que é eu pesquiso minimamente, né? Eu pesquiso minimamente, né? Por exemplo, já aconteceu de ter gente que falou assim, ó, Natan, você sabia que você publicou uma pessoa que ideologicamente é diferente do seu... Cara, naquele momento, publiquei pelo livro, comigo, foi super de boa, tudo mais. Não coube naquele momento essa questão política e aí tá envolvido, entendeu? Agora... E assim, fica falando assim, fica parecendo que eu não vou publicar alguém que pensa diferente de mim politicamente. Não é isso. Uhum. A pessoa pode publicar, pode pensar politicamente diferente de mim. Mas são os limites daquilo, né? Eu acho que é o que eu falei, assim, são os extremos. Não me interessa publicar um extremista. Não me interessa. Existem outros editores e outras pessoas para isso. Sim. O mercado ele é amplo, né? Não interessa. Então, assim, pelo livro, o livro eu vou dizer sim. Mas hoje em dia, como a gente tem falado, as redes sociais, as presenças e tudo mais, você dá um Google. Você vê quem é. E aí você acaba vendo uma coisa ou outra. E aí, se não for do meu interesse... Por exemplo, já aconteceu, Rafael, mais de uma vez, de algumas pessoas que, aparentemente, numa busca muito superficial pelas redes sociais, serem pessoas conhecidas naquilo que se propõe. Tipo, tem centenas de milhares de seguidores, não sei o que, bababá, chegar até mim. E aí, eu digo assim, deixa eu te falar uma coisa. Teu livro é massa, eu tenho uma proposta, tá aqui e tudo mais, mas eu acho que caberia melhor se você falasse com essa pessoa aqui. Por quê? Porque ela vai poder te dar o que talvez você queira, que é divulgar o livro, tentar vender o seu livro melhor e etc e tal. Eu não consigo fazer isso agora. Né? E já não foram muitos, mas uns 2 ou 3 que eu vi assim, velho, esse livro aqui, estando na editora de um amigo que tem um perfil, talvez vá dar bem melhor. Ele vai ganhar, a pessoa também vai ganhar. Então eu também tenho a minha autocrítica. A gente erra, mas eu também tenho a minha autocrítica de dizer, eu digo,
Os meus boletos são importantes. Mas eu acho que também a gente fazer essas autocríticas, você no campo da escrita, eu no campo da edição, eu acho que são importantes, porque a gente pode acabar fugindo de problemas que a gente cria para nós mesmos, né? Então é isso, assim. Mas eu penso muito nisso e eu acho que é muito complexo, por isso que eu demorei tanto, tipo, literatura BR, para autopublicação, já é uma coisa que eu queria muito. Vai fazer uns 8 anos que eu tentava vender a ideia de serviços editoriais. Mas eu nunca botava pra frente porque eu queria falar era de livro, né? Tanto é que o meu perfil, ele é meio que uma bagunça. Já teve gente que veio falar pra mim, eu disse assim, eu tô nem aí. Também você tem que se vender melhor. Vamos vender assim, velho. O que importa é o que eu tô falando, não é a organização do feed, não, pô. É porque a rede social impõe que você faça isso. Também. Não, mas hoje em dia não mais, né? Tanto é que o pessoal do marketing digital demorou muito pra entender uma coisa. Você precisa ser autêntico. Pô, eu tô sendo eu desde que eu entrei na rede social. Eu quis no começo ser uma coisa que eu não era. Talvez assim como, não sei você, mas muita gente acaba sendo, principalmente em vídeo, quando a gente vai filmar, porque isso aqui é estranho no começo. Hoje em dia pra mim é normal. Por quê? Porque teve um dia que eu, pé da vida, eu disse assim, vou falar do meu jeito, vou falar errado, vou falar como se eu estivesse falando com um amigo meu e acabou. Né? Tem gente que cria personagem, eu não crio. Tem gente da literatura que tem personagem. Né? A gente sabe, um ou outro ali, mas a gente tenta ser o que a gente é. Por exemplo, você não aparece muito, mas eu quero acreditar que o que eu leio lá dos comentários das postagens do Rafael é o que o Rafael pensa, e não o que o Rafael está escrevendo porque os outros achem que o Rafael, tá ligado? Não, a gente não precisa criar essas imagens assim. Pois é. Inclusive tá nesse lugar de... Eu acho que falta... A gente vai entrar em outro tópico muito grande, assim. Falta muita sinceridade e honestidade, às vezes, nas redes sociais para falar disso. Sim. As pessoas esquecem que elas podem ler um livro e não gostar. Isso. E não gostar por inúmeras razões. Mas o mercado exige que você fale bem. Falar bem garante uma parceria, ou falar bem garante um bem-estar com o outro. Enfim, questões. A gente devia criar um perfil assim, só critico. E aí, só critico. Mas aí tem os argumentos que a gente acha. É o que eu falo, assim, eu acho que hoje em dia... Acho que a gente não precisa utilizar adjetivos chulos para falar de uma obra. Né? Tem gente que fala, tem livro ruim, tem livro bom. Eu tento fugir desse espaço, porque os livros eles podem ser bons para diferentes pessoas. Não, eu gosto disso. Tem livro que é ruim e a gente precisa aceitar que é ruim. Ele pode ser relativizado, ele pode ser bom para uma pessoa. Às vezes a pessoa tem um livro que é muito ruim e é o melhor livro da vida dela, mas ele não deixa de ser ruim por isso. Eu não sei, assim, eu acho que é porque eu já ouvi muita gente falando muita coisa dos livros que me dá um pouco de dó, assim, de ver alguém malhando um livro sem argumento. E aí esse é o meu ponto. Você diz, esse livro é ruim. E é isso. E é preciso fazer essa diferenciação também, assim, entre gosto pessoal e o livro, né? Porque você pode fazer uma avaliação crítica do livro sem interferir o seu gosto pessoal e vice-versa. Exatamente. Mas, já tá bom, vamos encerrar, porque já passamos de 1 hora. E é porque a gente ia falar, menos da metade do que a gente tá aqui. Tá vendo aí? E eu percebi agora, no apagar das luzes, que eu fiz a filmagem toda com a luz apagada da sala. E mas tá ótimo foi escurecendo, porque no porque começou a chover, né? Não, mas tá bom. Pelo menos aqui pra mim tá bom. Vamos ver se quando exportar o vídeo e o áudio vai ficar bom. Mas eu acho que vai sim. Mas é isso, Rafael. Pois, prazer. Agora, enfim, a gente conversou mais do que porque a gente conversa muito por e-mail, né? E também pelas redes. Então, assim, foi um segundo encontro, né? Porque teve a reunião do processo e tudo por e-mail. Mas foi bom, pô. Foi bom. Foi ótimo. E foi uma oportunidade também, para mim, de destravar um pouco desse lugar. Obviamente, preciso ter uma outra coisa para melhorar. Eu vou chamar você na outra rede pra gente fazer live lá de alguma coisa. Viu? Vamos criar uma só critico do mês, assim, Treta News. Pode botar Treta News o nome. Que rende, treta sempre rende. Treta News é a cara do Ivandro nos podcasts. Fala, rapaz, tem que ter treta. Se não tiver treta... Rende, mas a treta rende. Horrores. Já devia ter inventado. Treta literária, né? Esse perfil. Ia dar bom, viu? Mas não teria paciência pra isso, não. Vê aí com alguém que goste que seja enérgico pra criar esse perfil pra nós. Pois é, Rafael, muitíssimo obrigado, gente. Muitíssimo obrigado a vocês aí que ficaram até aqui. E qualquer coisa, tá tudo aí na descrição do vídeo. Você pode contactar a gente, pode falar com o Rafael, escutar o nosso podcast e, enfim, conhecer mais do nosso trabalho aqui. Beleza? E, tá aqui, entre nós. Tchau!
Vai dar nem tchau pro povo, mano? Tchau, gente. Eu tô dando tchau de uma forma expressiva, ó. Tá certo. Pois tá bom, então. Tchau, tchau, gente.